Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gostaria de deixar claro a verdadeira e real situação das pessoas que participaram do protesto do dia 8 de janeiro de 2023. E essa sanha de alguns esquerdistas exaltados em querer rotular as pessoas que lá estiveram de golpistas, com um claro intuito de justificar uma imputação e aplicação exacerbada de penas para os mentores e articuladores políticos por trás da referida manifestação. Devemos deixar claro que ser golpista é estar inserido e comprometido intimamente com todo um contexto específico e bem delineado, através da comprovação da participação direta em reuniões, planejamentos, articulações e preparações, ou através de reiteradas afirmações feitas em ambientes restritos e particulares, devidamente provadas, configurando desta forma uma atuação em ambiente escuso e temerário, com a clara e inexcusável intenção de atacar o Estado democrático de direito, por mera intenção de continuar deliberadamente no poder e instaurar um governo totalitário, bem como estarem diretamente envolvidas com grupos poderosos, organizações ou instituições fortes que deem alguma garantia e segurança para o êxito de um plano de golpe de Estado. Essa deveria ser a identificação mais razoável, coerente e justa do que é ser um golpista. Meras mensagens de insatisfação e exposição de desejos particulares em rede social não transforma ninguém em golpista. Faz-se absolutamente necessário um rigor elucidativo nesse sentido, para que não dê margem para qualquer injustiça e permitir rotulações e imputações indevidas e que venham contribuir para uma destruição deliberada e meramente ideológica da imagem e da reputação das pessoas, e muito menos possibilitar um enquadramento penal, justamente para preparar caminho para interesses obscuros e muito sinistros. Agora me pergunto, aquele pessoal que participou da manifestação do dia 8 de janeiro, detinha toda essa condição caracterizadora? Dispunham do devido preparo tático, bem como o apoio de estruturas sociopolítico-econômicas que lhe assegurassem minimamente o sucesso de suas ações? Estava alguém presente na malfadada manifestação, com pretensão de sentar na cadeira de presidente? Absolutamente e obviamente que não. O simples fato das pessoas terem ido para a frente dos quartéis pedir a intervenção das frouxas armadas só mostra o quão estavam despreparadas e desqualificadas para que pudessem ser enquadradas como golpistas. Inclusive isso mostra que não tinham a mínima noção do que estavam fazendo e nenhuma garantia de que seria feito algo, razão pela qual inclusive foram incessantemente ridicularizadas pela mídia esquerdista e canais de redes sociais de extrema esquerda. O que ocorreu foi o engendramento malicioso para fabricar a percepção em grande parte da população brasileira de que houve um verdadeiro ataque à democracia, ao processo eleitoral, quando se passou a adotar, de forma reiterada, veemente e abrangente, inúmeros discursos e apresentação de indicativos convincentes propagados por políticos ou intelectuais ligados a estes, de que as eleições foram fraudadas. Desta forma, grande parte da população se convenceu de que o governo a ser iniciado não possuía a devida legitimidade para governar a nação. Passou-se a criar um sentimento geral e legítimo de indignação e inconformismo em seu mais alto grau, pois praticamente todos os eleitores do Bolsonaro estavam convictos de que houve sim fraude nas eleições. Tudo isso atrelado à imagem do novo governante eleito, constantemente relacionado à corrupção e fraudes e um histórico de incompetência, escândalos e viração de casaca. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha anulado as respectivas ações penais de personagens políticos ligado ao Partido dos Trabalhadores e aos seus esquemas, não houve a declaração de inocência jurídica, não houve absolvição, mas sim a anulação de processos, que outrora tinham sido confirmados até a última instância. Mesmo eu não sendo bolsonarista, mas um social-democrata, confesso que ainda tenho muitas dúvidas sobre a segurança e inviolabilidade das urnas e da idoneidade do último processo eleitoral. Mediante tudo isso, mesmo que o interesse dos mentores e personalidades que patrocinaram essa manifestação fossem outros, a intenção daqueles cidadãos comuns que participaram da manifestação era que fosse restaurada e respeitada a democracia e que o governo eleito, na visão deles, sem dúvida foi aquele em que confiaram seus respectivos votos. Mesmo que essa percepção estivesse equivocada, o sentimento era totalmente legítimo e justo. O anseio da manifestação estava em total concordância com as pretensões de 49% dos eleitores de nosso país. Milhões de cidadãos ficaram em casa, não porque a acharam indevida, ou por falta de vontade de se manifestar, mas por dezenas de razões que as impediram de estar em Brasília. Isso não quer dizer que não concordaram com o ocorrido, pelo fato de achar que estariam praticando algum ato golpista, e assim,
atentando contra o Estado democrático de direito. Pelo contrário, estariam o preservando e lutando por ele. Manifestação popular é isso, o povo indo para as ruas, com o único interesse de defender direitos, defender a correta aplicação da lei e lutar pelo respeito às instituições e princípios que sustentam a democracia. Infelizmente, é praxe de políticos e partidos usar o povo como massa de manobra. A base de eleitores não é composta por intelectuais e pessoas com consciência política, e os indivíduos são susceptíveis a acreditarem e confiarem naqueles que, com seus discursos muito bem elaborados e cheios de subterfúgios, parecem se alinhar com os anseios de grande parcela da sociedade. Gerar instabilidade social não é atentar contra o Estado democrático de direito. Qualquer movimento que vá para as ruas protestar causa instabilidade em um governo. E algumas das vezes que isso ocorreu, gerou excessos. Há inúmeros intelectuais, filósofos, sociólogos, especialistas em psicologia social, inclusive com tendências socialistas, que esclarecem isso. Frise-se que o governo eleito não formou nenhum gabinete de emergência, não mobilizou tropas e não fez nada. Apenas ratificou a responsabilidade da autoridade estadual para reprimir uma simples manifestação, sem repercussões federativas. Em se tratando de um suposto golpe de Estado, conclui-se então que o governo foi completamente conivente, por não ter feito qualquer mobilização estratégica e uma contraofensiva para impedir o seu êxito. Isso significa que o próprio governo eleito não viu a periculosidade inerente àquilo que posteriormente passou a chamar de golpe, a não ser que estava propositalmente negligenciando essa possibilidade, o que seria inaceitável. A defesa do Estado democrático de direito se constitui em criar meios e instrumentos de prevenção, fortalecimento institucional, aprimoramento dos métodos e dos recursos de inteligência, aumento da capacidade de resposta contra-ofensiva, conscientização social e métodos de coerção que sejam efetivos para inibir as motivações e minar os interesses envolvidos na realização das condutas atinentes a um golpe do Estado democrático de direito e não enquadrar deliberadamente e previamente, desrespeitando todas as garantias do processo judicial. Qualquer manifestação que saiu do controle como ato golpista, dizer que defender o Estado democrático de direito é permitir e aceitar que o julgador atue com rigor persecutório excessivo contra cidadãos brasileiros indignados que praticaram vandalismo, é total falta de uma análise séria e responsável. É um argumento esdrúxulo e leviano, atentado aos princípios de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Ou seja, é um atentado contra toda a estrutura jurídica que forma a base doutrinária de direito penal e processual penal. É uma clara e total incoerência jurídica, na qual se permite a legalização e normatização de um prejulgamento, do enquadramento prévio, que desconsidera e relativiza a importância da defesa em elucidar os fatos, a conduta e intenção do acusado. É a instauração de um verdadeiro Minority Report. O que ocorreu na manifestação foi, na pior das hipóteses, um erro de tipo excusável de cada manifestante. Afirmar que o STF estaria defendendo o Estado democrático de direito em agir com rigor excessivamente perseguidor, abraçando totalmente o tom do discurso do Ministério Público, se juntando ao mesmo no papel de acusador, deixando sua posição como julgador imparcial e sensato. E assim faz cair por terra toda a razoabilidade exigida para o exercício da função, pois deveria realizar um escrutínio minucioso acerca dos acusados, dos fatos e das razões envolvidas, para retirar quaisquer dúvidas que comprometesse o enquadramento como golpista. Combater é uma coisa, fazer justiça é outra. Não se trata aqui de mera opinião, tanto de críticos ou do julgador, mas da escancarada relativização, desrespeito e total desconsideração de valores, princípios e elementos sócio-jurídicos necessários e imprescindíveis para a aplicação da lei, em concordância com as pretensões de nossa sociedade, bem como da total falta de compreensão das peculiaridades dos fenômenos sociais, e que deveria, desta forma, esvair toda a possibilidade de uma mínima sensação de injustiça e intolerância social, para não caracterizar o totalitarismo. O julgador deveria aplicar a justiça sem se incluir como vítima ou sujeito ofendido, pois está lá como agente público cujas instalações onde exerce suas funções são públicas, não privadas. Caso contrário, deveria se declarar impedido por não conseguir se despir da raiva e indignação comum de quem sofre uma ofensa ou outro tipo de lesão, e assim, anseia por vingança. Posso afirmar com convicção que ninguém que esteve envolvido na manifestação em Brasília incorreu em alguma conduta incluída no rol de ataque
ao Estado Democrático de Direito. Muitos grupos e partidos políticos, que estão até hoje operando normalmente, sem qualquer impedimento do Poder Judiciário, sempre utilizaram maldosamente a massa de manobra, para fins totalmente escusos. No entanto, devem ser julgados e condenados com uma régua isenta, e não a partir de uma insuflação anterior, equivocada e proposital, porque caso contrário isso justificaria até um fuzilamento, se fosse possível, pois como já declararam antes, é isso que eles querem fazer, com conservadores. Agradeço a todos vocês, a atenção, e espero que reflitam e contribuam com a divulgação desta mensagem.